Olá, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Eu estou com o privilégio aqui de fazer a live, né? Banha Não Tem Calendário, junto com o Paulo Musi, que é um médico com um renome internacional muito bom, com uma formação muito consistente, e a gente vai discutir as questões da suplementação nutricional. Paulinho deve estar chegando aqui. E assim que a gente começar, nutricional essa que é interesse de muita gente, não só para quem tem o objetivo da performance, mas também para quem tem o objetivo da saúde. Então a gente vai falar bastante disso. Então o Paulinho está entrando aqui. Fala, Paulinho, tudo bem? Ça Bonsoir, va? professeur. Très Ça bien, va bien. merci, Et c'est vous? génial, hein? C'est une très grande opportunité de recevoir ici à Génial. Paris, hein? Oui, Tudo monsieur. jóia, Paulinho? E aí, professor? Não, Tudo assim, bom, foi tudo perfeito. um grande privilégio, né, da minha parte poder contar com o Paulinho nessa live. E ele foi tão gentil que ele deu o nome da live tradicional dele, né, que é a Banha Não Tem Calendário, como a primeira live Banha Não Tem Calendário, com a minha participação. Então, eu fico muito feliz, Paulinho. Muito obrigado. Você que é uma pessoa que eu já admiro há muito tempo, né, um profissional muito capacitado. E eu tenho o privilégio de ser seu amigo também. Tá certo que dentro do meu currículo, para mim, esse é o mais importante, é você ser meu amigo, mas você é um cara muito capacitado e é uma coisa que impressiona no Paulo. Eu vou dividir aqui com vocês isso. É a gentileza desse cara. Né? A gente está viajando há um certo tempo aqui e a gente passa tanto lá nos Estados Unidos como aqui na França, a gente cruza com qualquer pessoa, ele para tudo que ele está fazendo, ele faz a foto, ele grava vídeo. Então, assim, além de ter um conhecimento, além de ser uma pessoa super capacitada, você tem uma gentileza, Paulinho, que a gente não vê hoje em dia. Né? Então, muito obrigado por você participar comigo aqui hoje na live. Muito obrigado de você deixar eu abrir o Banha Não Tem Calendário na França, a sua primeira live de 2023. Eu fico muito feliz por isso, Paulinho. Obrigado. Imagina, João, uma honra para mim, que é isso. Eu que sou honrado por ter tua amizade e a tua companhia, né, que tá tão boa esses dias. Mas que a gente vai dar um pause aí nas férias para falar de Exatamente. E suplementação. até esse é um dado importante, né? O Paulinho está aqui de férias e ele fez uma pausa nas férias para poder encontrar com a gente aqui e falar um pouco sobre suplementação nutricional, que é um tema que interessa muita gente, né? E aí, Paulinho, a gente fez ali um hall de perguntas, o pessoal mandou aqui para a gente, e aí é engraçado, né? Uhum. Muita gente acha que suplemento nutricional é uma coisa voltada somente para o praticante de atividade física, para o atleta e tudo mais. É, essa nossa live aqui é uma live de aquecimento, né, para o nosso desafio suplementação nutricional aplicada, que vai começar amanhã, na verdade, né, a partir das 8 horas da noite. A gente vai conversar durante 6 dias, então a partir do dia 11 até o dia 16, falando das novidades dos antigos suplementos e falando dos novos suplementos também. Né? Então, e aí, Perfeito. nessa situação, quem quiser participar do nosso desafio, pode mandar em qualquer post meu, no Instagram, no feed, eu quero, e aí eu vou cuidar de você. Então, essa nossa live de hoje, ela é o prenúncio do desafio, então nada melhor do que estar aqui com o Paulinho. E aí eu já vou começar com uma pergunta que mandaram para a gente, que eu acho uma pergunta muito interessante, Paulinho, que é a seguinte: qual suplemento é indispensável após os 50 anos para maratonistas? Olha, muito legal ver que as pessoas elas têm essa preocupação, esse vislumbre em relação à minha capacidade não é igual de qualquer outro. Você sabe que me preocupava muito, Ju, se a gente pegar, por exemplo, filmes da década de 80, a gente via que o cara, anedoticamente, né, ele começava a querer treinar, então ele simplesmente comprava uma roupa e ia treinar. Então ele se fantasiava de gym, né, e ia lá, punha uma faixinha na cabeça, ia começar a aula, e as pessoas parece que elas prestaram atenção, entenderam que
o que manda não é a idade, o que manda é a capacidade. E que a idade, ela pode traduzir uma capacidade quando essa capacidade física ela nunca foi ativada. Então, eu acho que, bom, partindo em primeiro lugar, né, com 50 anos, eu acho que é importante a gente rever o que é todo o nosso trato digestivo. Né? Então, em primeiro lugar, antes, quando a gente está falando de suplemento, vamos começar pelo trato digestivo. Quando a gente está falando de condições gerais, aí tudo bem, vamos ver parte hormonal, vamos ver parte cardíaca, mas você falou de suplemento e alimentação. Vamos fazer trato digestivo. Trato digestivo, o que é legal? É você fazer um screening antes para avaliar como é que está aquilo. Então, um ultrassom de abdômen total, uma colonoscopia para ver doenças familiares, principalmente polipose familiar. Né? É muito importante lembrar que prevenção de câncer, né, de intestino, ela é muito melhor feita quando você tem uma colonoscopia, né, o resultado de uma colonoscopia. Né? E depois que você viu isso, aí a gente começa a avaliar o que é o trato gastrointestinal de um sujeito de 50 anos. Então, é o trato gastrointestinal, que ele já não tem uma velocidade tão potente, assim, tão capaz de absorção, né, como esse amigo nosso aí, ele falou sobre maratona, sobre exercício aeróbico. A gente já começa a pensar numa taxa de carboidrato maior, e o carboidrato ele fermenta mais, então ele vai dar mais volume de gás no intestino. Então você começa a ter que tomar mais cuidado com dinâmica de digestão, né? Porque senão você vai dar carboidrato para esse sujeito e ele vai causar desconforto. E isso vai começar a ser um fator impeditivo dele fazer, principalmente os longões de finais de semana, se ele chegar nessa condição, né, dele treinar com bastante intensidade. E aí a gente começa a pensar, então, em suplementação. Eu sou complicado, porque eu gosto muito de creatina. Então, eu acho que creatina é o básico, né, de suplementação. Né? Depois, né, a gente tem hoje uma linha muito vasta de suplementação, mas, assim, excluiu fatores de patologia do trato gastrointestinal. Avaliou o que é a função desse trato gastrointestinal através de uma dieta. E muitas vezes a gente precisa fazer uma dieta de low food map justamente para tentar cuidar desse nível, né, de fermentação que ele tem. Aí a gente parte para a suplementação. A suplementação, ela, para mim, ela começa com creatina, até porque, né, o corredor também precisa de força. É isso que faz ele ter um pace bom, é isso que ele faz ter um ritmo bom, uma velocidade boa, né, porque senão ele vai caminhar. Né, e caminhar, eventualmente, não vai fazer com que ele tenha uma treinabilidade, ou seja, um estímulo de treino razoável para ele. Mas eu gostaria de te ouvir, né? Porque você gosta bastante de aeróbio, né? Corre na França todo santo dia, apesar de Mas é muito 4, legal né? isso, né, Paulinho? Porque quando a gente fala do corredor, né? Isso que você falou, até eu lembro da nossa conversa quando a gente estava passeando na Disney, a gente estava falando do Breaking 2 Hours, né? Do pessoal que quebrou as 2 horas da maratona. E eu falei para você, né, que o tempo de apoio do maratonista para quebrar as 2 horas era de 0,5 segundos. Você falou, meu Deus do céu, 0,5. E aí ele não varia o centro de gravidade. A passada dele é 10% maior do que a estatura dele. Então, vamos supor que o indivíduo tem 1,70 m, a passada dele é de 1,80 m, quase 1,90 m, né? Então, quando a gente pensa no maratonista, as pessoas têm a ideia de que a maratona é uma coisa leve, tranquila, sossegada, como se ele estivesse caminhando no parque. E não é bem assim, né? O indivíduo que vai fazer a maratona, ele trabalha sempre no limite do limiar fisiológico, no segundo limiar, o ponto de compensação respiratória. E então ele tem uma demanda muito grande, como você bem disse, a gente utiliza uma quantidade enorme de carboidrato. Se não tiver alimentado, não vai fazer a maratona, ou vai fazer no seu pior tempo possível. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Eu concordo contigo em relação à creatina, porque o indivíduo que vai fazer a maratona, ele precisa fazer um fortalecimento de membros inferiores, porque se esse músculo ele entrar em fadiga no meio da prova, o problema não é ele parar a prova, o problema é ele se machucar. O problema é uma
lesão articular, uma lesão de tornozelo, de quadril, Claro. enfim, porque ele perde a capacidade de controle do movimento dele, né? Então, concordo plenamente, eu acho isso. No passado, a gente tinha muito a questão do BCAA, né, que se acreditava tinha um efeito importante. Hoje a gente vê que o BCAA ele tem um outro direcionamento e que ele acaba funcionando para outras coisas. Até já aproveito aqui a segunda pergunta, BCAA antes, durante ou depois das corridas longas? Na verdade, nem antes, nem durante, nem depois das corridas longas, porque o que a gente tem visto, né, Paulinho, é que o maior efeito do BCAA é exatamente a presença da leucina, que atua como um sinalizador de síntese proteica. Então, o papel ele não está tão ligado à tolerância ao esforço, mas à recuperação muscular. Eu queria ver o que você acha também, Paulinho. Então, é uma discussão que a gente já teve, né? E que talvez, né, como o BCAA ele faz uma sinalização semelhante ao exercício, talvez a gente tivesse que estudar ele no Exatamente. repouso e não no exercício, né? Que é o que eu acho que foi você que me chamou a atenção para isso, porque eu te trouxe essa consideração, até porque no consultório, né, tem alguns pacientes que eles pedem, posso usar BCA, eu me sinto bem. Evidentemente, como não tem nada contra, né, Ju? Eu falo, não, tudo bem, você pode usar o seu BCA sem problema, né, do jeito que você se sentir melhor. E assim, fato é que quando essas pessoas, por alguma razão, elas retiram, ou por exemplo, como a gente está hoje em viagem, ele volta a treinar e ele não retoma o Uhum. BCA, quando ele retoma, eles sentem melhora. Aí você pode falar, mas efeito placebo, efeito nocebo. Então, eu não acho que seja uma coisa tão hermética assim. Até porque eu vejo que o que é muito difícil quando a gente fala de suplementação alimentar é que as pessoas elas só olham o efeito imediato. Elas não olham o efeito tardio. Elas não olham, perdão, o efeito crônico. Porque eu acredito que tudo que a gente trabalha em suplementação, Ju, ele tem um efeito agudo, um Uhum. efeito tardio e um efeito crônico. Então você fala assim, mas e se eu fizer o uso de BCA por 3 semanas? Vai ter um efeito X, ou não vai ter um efeito X. E se eu fizer por 6 semanas? Terá um efeito Y ou não terá um efeito Y? E se eu usar por 3 anos? E a realidade, quando a gente vê as pessoas treinando, são pessoas que treinam por 3 anos, por 5 anos, por 10 anos. No meu caso, esse Aí. ano eu completei 30 anos de treino. Né? Eu comecei na verdade, eu comecei com 11, mas para contar assim, treino de hipertrofia mesmo com 13. Então, 30 anos de treino. Né? Depois desse tempo tudo, é que você consegue falar assim, poxa, será que foi importante? Será que não foi importante? Igual creatina, né? Que eu queria voltar numa coisa que eu queria te perguntar. Ah, quando a gente tem a pessoa que não usou creatina, ainda, ela está começando a treinar, ela vai ter o ganho de força natural, né, do que é o que aquele suplemento ele provoca, tá? Agora veja que interessante. Com alguns pacientes, eles falaram que durante um período eles se sentiram mais cansados fazendo o treinamento. E aí, que foi a minha resposta? Olha, para você ganhar músculo, para você conseguir medir isso daí, são pelo Uhum. menos 10 semanas, 12 semanas. Minha sugestão, mantenha o que você está fazendo e a única coisa é, se necessário, amplie um pouquinho o tempo de recuperação. Aí eu vou te falar uma sensação que eu tive e você comenta para mim, por favor. O ganho imediato de força da creatina, ele tende, em alguns indivíduos, a superar o que é a velocidade deles ou a capacidade de recuperação. Portanto, nesses indivíduos peculiarmente, a sensação que eu tive aqui, pelo uso da creatina, pelo aumento da eficiência de trabalho, de execução de trabalho, não da recuperação, eles tendiam a ter uma resposta imediata, uma resposta aguda, de aumento da sensação de cansaço, porque eles trabalhavam mais do que eles conseguiam recuperar. E que ao longo do tempo isso ia ajustando até ficar similar. O quanto que essa percepção minha ela pode estar associado ao Isso. que acontece, Ju, ou Legal. Não, não, ou esse a passo sua ele é percepção, gradual. Paulinho, ela é 100% comprovada pela ciência. Porque quando a gente suplementa o indivíduo com creatina, vamos supor que ele faria a série dele de supino ali com a carga máxima que ele pode, ele faria 6 repetições, 5 repetições, ele vai conseguir fazer 9. Ele faz 9 porque ele tem uma carga energética para isso. Porém, todo o sistema anti-inflamatório que ele tem estava ajustado para 5. Né? Então,
ele vai fazer uma carga Hum. pró-inflamatória muito maior. Essa inflamação ela tem maior magnitude e maior potência também. Então, ele vai ter um delay nessa recuperação. Então, aquela dor tardia que aparece lá depois de 48 horas, a dele vai permanecer por 72 e até por 56 horas, né? Porque ele tem uma dificuldade de remoção de TNF-alfa, de interleucinas que estão aumentando a resposta inflamatória, enquanto que o lado anti-inflamatório dele, IL-10, IL-6 muscular, ainda está baixinho. Até ele conseguir sobrepor isso, ele vai ter um delay mesmo. Então, isso vai acontecer, né? Então, a tua percepção é verdadeira, a ciência mostra isso, né? Então, o indivíduo, quando ele vai para a suplementação, e até eu aproveito essa tua colocação, Paulinho, para a gente falar de um assunto que é importante, que é muitas vezes o indivíduo ele começa a suplementar sem ele estar adaptado ao treinamento, né? E daí, quando a gente Hum. pega o músculo, por exemplo, Fato. né? O nosso músculo ele tem uma ancoragem que é um tendão, ele tem um osso que ele está ligado, e todos esses tecidos respondem mais lentamente do que o próprio músculo. Então, o músculo responde rápido, mas tendão não, músculo não, articulação não, né? Então, você vai ter todas essas estruturas pagando um preço por esse aumento da capacidade de esforço. É como se a gente pegasse um carro, melhorasse a potência do motor, mas nos preocupasse com aonde ele está ancorado, com o sistema de arrefecimento, não melhorasse o freio, né? Ou seja, ele acelera, mas ele não vai parar tão rápido, né? Ele vai levar mais tempo, vai ter uma inércia maior. Então, esse conjunto, ele trabalha sempre em sinergia com o estímulo. O estímulo pró-inflamatório, quando a gente coloca o suplemento, ele aumenta o trabalho, ele vai ter um delay nessa resposta anti-inflamatória. E aí o preço que ele vai pagar é exatamente essa, a recuperação vai ficar mais longa. Não é ruim, mas ele tem que saber disso, né? Não é ruim, né? Vamos para o lado do BCA, que eu vou te falar como que eu respondia para os meus pacientes em relação ao BCA. Porque o BCA, de fato, né, Ju, é Muito, controverso, né? muito. E fica aquela disputa de artigo, né? Tipo, aqui fala que funciona, aqui fala que não funciona. Cara, É. é um jogo de truco, né? Truco, seis. Né? Mas o que era a minha sensação? Até para emendar nesse assunto. Então, vamos supor que a gente tenha um suplemento que lide do que é performance. A gente está cuidando de um lado dessa bolinha. Né? Precisa ter um complementar desse suplemento, talvez, Uhum. para cuidar de recuperação. Então, por exemplo, no caso da creatina, eu acho que existe uma série de suplementos que funcionam como se fosse o casamento para a gente trabalhar isso. Né? Então, eu vejo, por exemplo, eu gosto muito da associação Uhum. creatina-HM-beta, eu gosto muito da associação creatina, betalanina, né, com todos os senões da betalanina, né, porque assim, o pessoal acha que tomei betalanina e beleza, vou ter hipertrofia. Não é bem assim. Para você trabalhar no uso da betalanina, né, a gente tem que comparar um carro, por exemplo. Se você tem um carro que vai andar a 2.000 giros para sempre, né, não adianta você pôr um turbo. Então, se você tem um cara que vai trabalhar a 50%, 60% de um RM, essa betalanina não Exatamente. vai estar funcionando 100%, né? Uhum. E tem o BCAA também, né? E aí o que eu recomendava? Eu recomendava que o pessoal, se fosse fazer alguma coisa para aumentar o que é a capacidade de realização de trabalho, né? Mesmo se fosse uma creatina no treino, não, um BCAA no treino, que ele se sentisse melhor, etc. Cara, repete essa tomada à noite. E no caso do BCAA, eu falava isso porque, bom, muitas pessoas que treinam, elas optam por fazer a última refeição uma refeição líquida. E essa refeição líquida, ela varia. Não é todo mundo que usa, por exemplo, whey protein isolado, que é o que melhor tem índice de limiar de leucina. E tem paciente nosso que, inclusive, usa proteína de uso vegetal, porque ele se sente melhor. Ou então ele usa proteína de fonte animal, porque ele também se sente melhor por algum problema em relação à proteína do soro do leite, né? Enfim. E aí eu pedi, falei, olha, coloca o BCA então à noite, para ver se a gente melhora o que é o teu limiar de leucina, para a gente dar essa, entre aspas, a tentativa de uma compensação. E assim, eu não tenho coragem de falar para você, né, que olha, todos esses pacientes eles melhoraram, ou então todos esses pacientes tiveram um aumento de desempenho, porque lidar com um paciente clínico normal,
né? É uma série de dificuldades, né? É um paciente que tem estresse pessoal, é um paciente que tem estresse de trabalho, e que o exercício compõe uma parte do que é a vida dele. Então não dá para a gente falar, isso aqui melhorou. Cara, às vezes o cara estava numa semana excelente, que estava tudo bem no trabalho, que estava tudo bem em casa, e porra, até se ele tomasse, se lambesse sal, ia melhorar, né? Se ele, sabe, se ele tomasse cogumelo do sol, ia melhorar, entendeu? Agora, pô, tem época que o sujeito, sei lá, ele tá, sei lá, brigou em casa, sofreu um ataque da internet, tomou pau no trabalho, e o cara tá mal, e ele não consegue desempenhar. Então você pode dar creatina, sei lá, 1000 graus para ele, que o negócio não vai funcionar, né? Então eu sempre tento ter esse cuidado de, quando eu vou falar do que é a minha experiência, tentar olhar o big picture, né? Porque aí o que me ajuda é a quantidade de pessoas que eu já atendi, né? É o volume de pessoas. E aí, assim, tomando esse cuidado, tá? Eu falo para você, eu tenho a sensação que quando a gente tem qualquer suplemento que seja para ganho de performance, a gente precisa fechar esse ciclo com alguma coisa que melhore a recuperação. Exatamente como você falou da creatina. Porque o que acontece na minha experiência clínica aqui? Às vezes esse gap entre o que você coloca para aumentar seu desempenho, até você perceber que você precisa de alguma coisa para aumentar a sua velocidade de recuperação, é o momento onde você faz uma lesão que você mesmo citou. E nesse caso, assim, eu não desprezo o BCAA, porque, cara, é leucina, né? É proteína. Né? O meu paciente, por exemplo, que não pode tomar whey, que não gosta de proteína animal ou proteína vegetal, eu uso BCAA. Eu vou deixar o cara desguarnecido. Eu tenho aquilo que eu posso dar para ele na dieta, que a Vanessa, a Roberta, a Camila ou o Heraldo programam, né? Mas às vezes aquele pouquinho a mais, aquela diferencinha, se o cara não toma whey, se não toma proteína de carne, se não toma proteína vegetal, eu dou BCAA. Se ele tolera bem o BCAA, vai o BCAA. O que é o teu A tua colocação é muito legal, eu até isso? já vou emendar aqui, né? Perguntaram para nós, glutamina eficaz, precisa de intervalo, alterar a dose? Isso que você falou tem muito a ver com a questão também da glutamina, né, Paulinho? Quando você fala do BCAA, você está falando dos doadores de nitrogênio para síntese de glutamina. E quando a gente falou da recuperação do indivíduo, da questão do processo inflamatório, das citocinas, essas citocinas elas vão agir aonde no nosso organismo? Principalmente na atividade de macrófagos. E os macrófagos, eles vão utilizar o que como fonte de energia? Glutamina. Então, quando você dá para o seu paciente o BCAA, ele não terá um estímulo importante para o ganho de massa muscular. Porém, ele terá um estímulo e um nutriente adequado para a atividade dos macrófagos. O que a gente fez? A gente já testou isso. A gente deu suplementação de glutamina para verificava se mudava a resposta inflamatória. Não muda. Então, o que a gente vai fazer dando BCAA ou dando uma carga alta de glutamina é fazendo com que aquela nossa resposta anti-inflamatória seja mais eficiente possível. Dentro do que ele tem, na realidade que ele tem naquele momento, vai ser a melhor curva de recuperação dele. Que, na carência, seria uma curva abaulada. Então, ele ficaria mais tempo com o processo inflamatório. Né? E aí as pessoas podem perguntar para nós assim, mas então por que não dá glutamina de cara? Né? Porque a glutamina, para ela ultrapassar a barreira intestinal e alcançar níveis importantes na circulação, a gente vai precisar de 20 gramas de glutamina. É quase um prato ali cheio de glutamina, é muita coisa. Enquanto que, na utilização do BCAA, você pode ter a produção de glutamina suficiente para esse processo. Ou seja, com isso, a gente consegue beneficiar esse indivíduo como um todo. Então, a recuperação muscular fica nesse sentido. E aproveitando que você falou da beta-alanina, mais uma pergunta que tinha chegado é qual o benefício da suplementação de beta-alanina? E aí, né, é um dado interessante, né, porque a beta-alanina é precursora de carnosina, né, Paulinho? Então, o que você acha da suplementação de beta-alanina, Paulinho? Ju, eu divido em duas. Vou te falar meu jeito de pensar, tá? Eu divido em duas formas. Das pessoas que precisam de alguma coisa que elas querem sentir,
né? Que elas querem sentir um efeito, e daquilo que elas querem perceber o efeito. Por que eu falo para você sentir? Porque quando você ajusta uma dose de betalanina para aquilo que é indivíduo, primeiro que ele não necessariamente vai ter o efeito colateral daquela comichão que dá, né? Aquela comichão, coceira, parestesia, cada pessoa ela tem mais ou menos uma forma de manifestação, mas em geral é aquela sensação de pinicar que a betalanina dá, né? Agora, para você fazer uso realmente da betalanina, o que é minha percepção? Minha percepção é que você tem que trabalhar realmente força Uhum. em volume, né? É o volume que vai fazer com que você tenha aquela força valendo a pena, né? E eu faço uma comparação, até para a gente... Porque tudo que a gente está falando aqui é colado, né? Então a gente estava falando da corrida, né? Ah, parece que o sujeito ele está passeando. Cara, ele não está passeando. Quando você vê um sujeito correndo uma maratona, por exemplo, né, e foi você que me falou isso, põe a velocidade que ele 100 está correndo na metros. esteira e tenta correr. Exatamente, tenta correr 100 metros. Aqui na musculação, eu costumo falar o contrário, eu costumo falar a mesma coisa, só que dentro do universo da musculação. Você olha, por exemplo, um sujeito treinando a 70% de um RM, você fala, ah, mas o cara aguenta, sei lá, 250 quilos no supino, por que ele está fazendo com 180? Tudo bem, mas faz 15 repetições de 180. Talvez você consiga fazer uma repetição com 180. Agora, imagina fazer 4, 5, 7 séries de 15 repetições com 180 quilos. Então, aquilo que é a natureza do sujeito, que é o, entre aspas, profissional, ou indivíduo muito treinado, né, ele executa, é muito diferente da nossa nos dias a dias comuns. Né? Eu te falo até por mim. Né? Eu treino há muito tempo, mas eu não tenho o condicionamento de um sujeito que treina profissionalmente. Né? Até porque, se eu tivesse, eu provavelmente teria o físico de um profissional do Mr. Olímpia, né? Que não é o caso. Eu tenho um físico hipertrofiado, mas por anos de trabalho, por né, insistência e teimosia, né? E que não tem a mesma, óbvio, né, a mesma capacidade de trabalho, por exemplo, que de um Júlio Balestrin, de um Rafael Brandão, de um Eduardo Correia, muito menos, né? Então, essas pessoas, elas trabalham com cargas muito altas, com repetições altas. Né? Para essas pessoas, eu olharia e falaria assim, putz, betalanina é fundamental. Até porque elas têm o drive mental de se desafiar a fazer mais repetições. Então, e é muito curioso que eles percebem uma coisa importante, que é a qualidade do movimento. Então, o que eu percebo neles? Eles têm 15 repetições para fazer. Eles vão fazer 15 repetições. Mas vamos supor que chegue na 10ª repetição e aí ele esteja no exercício, sei lá, de bíceps, vai. Então ele está trazendo aqui assim, certinho. Quando ele percebe que ele começou a balançar, o que ele faz? Ele para, respira 4, 5 segundos e faz mais uma. Mas mantendo o que é a consistência da contração. Então, cai naquela pirâmide do De Salles, né, que ele fala. Em primeiro lugar, né, a forma da contração, né, você fazer a contração correta. Em segundo lugar, a carga. Em terceiro lugar, o número de repetições. E quarto lugar é a variação, né, uma pirâmide. Né, o que a gente precisa fazer primeiro. Então, quando a gente fala desses caras que vão utilizar, né, para se superar, né, com capacidade, né, com repetições adequadas, aí eu falo assim, putz, betalanina para eles é indispensável, principalmente se eles usam outros suplementos alimentares, como whey protein, como creatina, como glutamina, como BCA, o que for, né? Até porque é quase essa sinergia que ajuda a construir, né, o físico desses caras. Quando você fala para mim, e o paciente normal do dia a dia, aí eu te pergunto, você tem um paciente que ele precisa sentir alguma coisa, mas ele não gosta, por exemplo, de sentir taquicardia, aceleração no coração, né? Ou se é o cara que quer perceber o resultado. Se é o cara que quer sentir alguma coisa, betalanina é legal, porque ele pode se sentir estimulado com essa sensação. Às vezes é aquela coisa meio que situacional que desperta nele a vontade de treinar. Sim, Eu te sim. falo isso da parte de comportamento, daqui para cima, do pescoço para cima. Então, às vezes, o cara precisa daquilo. É que nem ele precisar de uma música legal, como ele precisar de um aparelho legal. Às vezes, ele precisa de uma sensação legal que ele está apto para fazer aquele exercício. Agora, quando é o sujeito que ele precisa ou ele gosta de sentir progressão,
Aí vem, também do ponto de vista comportamental, uma educação daqui para cima, que é assim, meu amigo, a gente está entrando com betalanina, tá? E você vai precisar aumentar ou a carga que você treina, ou o número de repetições que você treina, ou o número de séries que você treina, ou o número de exercícios que você faz. Porque para você atingir o que é o uso desse suplemento, não é uma coisa tipo, tomei betalanina e ganhei essa capacidade, né? E assim, sendo sincero, eu nunca, até hoje na minha prática clínica, talvez pela preferência pela creatina, né? Eu nunca entrei com algum paciente só com betalanina. Isso é uma limitação que eu tenho. Eu não tenho experiência para te falar, um cara nunca tomou nada, tomou betalanina, o que aconteceu? Mas eu consigo te falar, pacientes que usavam creatina, whey protein, creatina, whey protein BCAA, whey protein BCAA, né? Até porque a betalanina ela vem depois de tudo isso da nossa disposição. Né? E por mais que ele não seja exatamente recente, né? É uma coisa que já tem uma estrada aí, você até participou da Câmara Técnica que era para liberar a betalanina no Brasil, isso tem um tempinho, né? Então, assim, eu sempre vi assim, e entendendo essas coisas desse jeito, do cara que precisa sentir alguma coisa diferente para ele treinar, do cara que precisa perceber progressão e mostrar para ele, olha, você vai ver progressão em tanto tempo porque precisa aumentar isso da sua rotina. Tanto quanto o cara, entre aspas, profissional, né? Nessas condições eu acho que é o que eu Legal. costumo trabalhar. E isso que você falou é muito interessante, né, Paulinho? Porque agora, né, no desafio SMA, que vai ser de 11 a 16, quem quiser participar, é só mandar uma mensagem em um direct para mim, em qualquer um dos posts que eu tenho aqui, falando eu quero, que a gente vai cuidar dessas pessoas. E a gente vai falar da betalanina. Então, a gente vai falar dos tampões. E a betalanina tem uma particularidade, né? Ela funciona fisiologicamente entre 60 e 240 segundos de rally. Então, é nesse intervalo. E o que você falou, uma coisa muito interessante, que você vai fazer séries mais longas, com cargas mais altas, vai repetir, o indivíduo pode eventualmente alcançar essa situação. Porém, não é o indivíduo comum, né? Eu acho que você falou foi exatamente isso, quer dizer, o indivíduo que está nesse limiar, ele vai precisar. Agora, para uma boa parte da população, vai ter uma ação do efeito placebo, né? O indivíduo vai sentir aquele comichão, vai sentir a parestesia, e agora eu estou pronto, vou lá e vou arrebentar, né? E eu lembro de uma conversa que a gente teve no BTFF, que estava eu, você e o Rodolfo, e alguém perguntou na plateia sobre o consumo de proteína, né? E a gente falou, olha, proteína, a literatura fala isso. Ou seja, a literatura fala que não se justifica consumir mais do que 2,6, 2,7 gramas por quilo. Não tem base na literatura. Porém, se o indivíduo que treina fisiculturismo já há 30 anos e ele tem uma cultura de consumir bastante proteína, no momento que você reduzir a proteína, você vai ter um efeito nocebo. Esse indivíduo vai se sentir fraco. Sim. Ele não vai ter nenhuma resposta fisiológica, porém, ele sentirá fraqueza para isso. Por quê? Porque para ele existe uma associação da força dele exatamente com aquele consumo de proteína. Então, é muito legal o que você falou, Paulinho, porque a gente não pode banalizar, né? E eu vejo os meus colegas cientistas muitas vezes banalizando isso, que é assim, quando a gente faz o estudo totalmente controlado, no laboratório, todas as variáveis controladas, tudo mais, a gente tem uma realidade. Quando você pega o indivíduo na vida real, a história é outra, né? Até tem um mentorando meu que está aqui assistindo a gente, o Júlio, que trabalha com corrida, e o Júlio fala isso muito, né? Fala assim, na vida real, e é exatamente isso. A ciência, na vida real, ela precisa desse olhar mais sensível. Isso que você acabou de falar. Eu preciso estar ao lado do meu paciente para saber o que de fato está estimulando e o que não está estimulando. De repente você faz uma mudança baseada na ciência, só que no comportamento isso é péssimo, né? Isso foi um grande tiro no pé, né? Então isso é um dado importante também, né, Paulinho? Olha, o que eu falo para você é assim, eu não sou um cientista, Ju. Eu sou um sujeito que estuda muito aquilo que
né? Você e algumas outras pessoas, poucas, né? Porque hoje a gente tem o conceito de confiança científica também, né? Você acaba tendo que olhar quem escreveu aquilo, mas enfim, né? Eu sou um cara que eu estudo, né? Eu consumo ciência, né? E eu observo, né, de dar palestra, de dar cursos, de participar de workshops, de cursos de pós-graduação, o que são as posturas dos nossos colegas, né? E o que eu percebo? Eu percebo que existem três tipos de pessoas, né? Três tipos de profissionais. Primeiro, aqueles que Uhum. usam a ciência como caminho, que é muito bonito, mas é angustiante, porque nem todas as perguntas que você vai ter num consultório estão respondidas Sim, pela, sim. pela literatura, sabe, Ju? E tem coisa que dói, porque às vezes você fala, pô, mas será que isso daqui não tem em algum lugar? O paciente ele sentiu isso, aquilo, e cara, não tem. E aí você tem que rever tudo de novo, ou assim, fazer uma anamnese muito elaborada desse sujeito, muito minuciosa, para entender o que é o Uhum. efeito individual nele, né? Existem aquelas pessoas que usam a ciência como um parapeito. Então, ela está nadando numa área, ela consegue olhar para as coisas e falar assim, bom, aqui eu tenho que, né, largar um pouquinho sozinho. Opa, ficou ruim, peraí, deixa eu buscar meu parapeito aqui e segurar. E eu te confesso, né, eu sou um pouco do cara, eu tenho meu caminho pela ciência, mas às vezes eu tenho que saltar, largar do parapeito, porque tem coisa que ainda não foi perguntada. Principalmente o que eu te falo hoje Claro. é de acordo com aquilo que eu trabalho, né? Eu trabalho com desempenho em situações críticas, né? Em pessoas que já fizeram uso de hormônio, que estão fazendo uso de hormônio, que tiveram efeitos colaterais por uso de hormônio inadequado, né? E que é uma população Uhum. que, Ju, ela é muito variada, o que elas usaram é muito variado, então não adianta você falar, olha, teve uma pesquisa de gente que usou, sei lá, testosterona. Cara, eu atendo gente que usou testosterona, masteron, anabol, estanozolol, oxandrolona, tudo junto, tudo separado, um de cada vez, misturando 2-1-2, fazendo grupos. Cara, é terrível de difícil você lidar com isso, porque não tem nada escrito. E não tem como você fazer um trabalho randomizado de drogas Comitê randomizadas de ética pós, não vai deixar. aí você mistura tipo de treino. Sim. Não, e tipo de dieta, tipo de treinamento misturado. Não dá para você chegar nisso, né? E tem o terceiro tipo de pessoa, Uhum. que usa a ciência como inimigo. Ele quer refazer a ciência. E é aquela coisa que é difícil conversar com a pessoa, porque meio que ela lê um pouquinho da fisiologia e ela já criou uma fisiologia própria, né? Então eu falo, pô, cara, escreve um livro de fisiologia, fisiologia do Juquinha, né? Pra gente ver, né? Fisiologia do Luizinho, né? Pô, vamos ver a fisiologia do Luizinho, como é que funciona isso daí, né? Enfim, cara, porque é complicado. Não. A ciência não é tua inimiga, né? Você não pode falar assim, não, eu vou provar. E eu já escutei, não, isso daí tá errado. Aí você fala, cara, tem 13.214 artigos falando que é assim. Tem 20 livros de fisiologia falando que é assim. Tem 10 livros de endocrinologia falando que é assim. E tá certo, Luizinho. Porra, não... Cara, onde que isso vai? Sabe, é difícil isso, Juquinha, sei lá, quem quer Sim, quiser, né? Não é ninguém lógico. específico, obviamente, né? Não tô aqui para apontar dedo, eu tô aqui para você parar um pouquinho, porque às vezes Uhum. a gente é tentado a isso. Às vezes a gente é tentado em falar, não, isso está errado. E por que a gente é tentado? Porque, cara, quando você vai ver o paciente na vida real, com as queixas reais, você algumas vezes é ludibriado pelo paciente. Você acabou de falar de efeito nocebo, né? Ah, vamos baixar a proteína, o cara sente que ele tirou. Às vezes o paciente ele usa um suplemento ou um medicamento, o que quer que seja, que ele acredita que aquilo faz bem a ele. Só que a gente tem lá indícios de que aquilo não está indo bem e que outra coisa precisa ser corrigida. E o ideal seria retirar aquilo e começar do zero. Muitas vezes a gente tem que começar a pessoa do zero. Uma boa parte das vezes. Só que a gente é ludibriado pela eloquência do paciente que não quer deixar de fazer aquilo. E aí vem aquela pergunta fatídica que eu faço para as pessoas que eu atendo. Você quer melhorar o seu físico, a sua saúde, ou você quer Uhum. continuar a fazer o que você está fazendo? Entenda, você procurou um médico que tem um leque de resoluções para o teu trabalho, para aquilo que você quer, para o teu objetivo. Dentro deles,
fazer o que você está fazendo não está contido. Eu não consigo te ajudar se você quiser fazer o que você quer fazer. Eu consigo te ajudar, te dar algumas opções para que você faça isso. E é curioso porque sempre o efeito agudo disso, o paciente, só por ele estar fazendo uma coisa que ele não está acostumado, ele cai. E aí tem que ter aquela, sabe, aquela docilidade, aquela habilidade para você ir conversando com a pessoa, para ela ir entendendo e conseguir enxergar o que é melhor. Porque às vezes Claro, na as maioria pessoas nem das sabem vezes o não que é sabem, melhor. né? Elas são bombardeadas de informações, elas não têm a menor ideia, né, do que está se passando ali, né, Paulinho? E essa associação que a gente tem hoje, que, por exemplo, o cara mostra um físico, olha, creatina, mostra um físico, olha, betalanina, mostra um físico, olha, rabo do gato, sabe? É um negócio difícil, porque, na realidade, ele quer fazer a mesma coisa, ele quer fazer, olha o que eu fiz, olha Não o é verdade. físico, né? E não é assim, a coisa é tão difícil, cara. E eu acho legal que eu abri essas perguntas e você sabe que às vezes a gente acha que mais é a moçada que procura a gente, né? O pessoal mais jovem, dos 15 aos 20 anos. E eu recebi, né, também perguntas, né? Eu recebi de um homem de 40 anos. Aí ele falou assim, pô, vou começar a treinar agora, estimulado pelas redes de vocês. Cara, legal, né? Como que eu posso suplementar? E aí, o que eu queria que você, né, por mais que a gente esteja retomando o assunto, né, entenda que é diferente. Esse cara, ele tem 40 anos, ele não tem experiência de treinamento. Você é um professor doutor e é um professor de educação física, né? Como professor, o que você falaria para ele em relação a tudo que ele precisa aprender ali? O que não é só suplementar, tipo, comecei a treinar, uhul. Né? Como que você faria esse coaching? Peraí, filho, vem cá, vamos conversar aqui, que você precisa da direção O tá que ruim. seria o melhor dos mundos, né, Paulinho, que você colocou até em relação à suplementação e à evolução do indivíduo no treino, seria esperar pelo menos 12 semanas, e quando a gente fala 12 semanas, a gente está falando de 3 meses, né? Esperar 12 semanas, ver como esse indivíduo se estabiliza nesse treino. Porque não raramente o indivíduo tem uma resolução de ano novo que ele começa empolgado, mas ela não vai lá para frente, né? E o organismo, ele precisa dessas 12 semanas, né? E não fui eu que falei isso, não foi o Paulinho que falou isso é a fisiologia, né? Ontem até a gente estava andando naquela livraria que teu pai falou, né, Gilberto Joseph, a gente estava vendo lá os livros de metabolismo e tal, estão nesses livros, ou seja, não é uma novidade para nós. Isso já está consagrado na ciência. Então, a primeira coisa é vamos ver como esse indivíduo responde ao treinamento, para depois ajustar os outros passos importantes. Porque é exatamente verificar os desafios que ele tem no treinamento é que a gente vai conseguir melhorar a alimentação dele, o treino dele, a recuperação dele, o sono que ele precisa, né? Porque essas 4 variáveis atuam em sinergia. Não adianta o indivíduo comer bem, suplementar bem, treinar bem e dormir mal, né? Ele vai pagar um preço por essa ausência de sono que é muito grande e vai levar ele a se machucar, a ter consequências seríssimas ali. Então, nesse sentido, né, Paulinho, eu vejo que existe uma ansiedade pelo consumo de suplementos e até por isso, né, que eu faço o desafio suplementação nutricional aplicada, que é para mostrar para as pessoas que existe um tempo ideal para a pessoa usar o suplemento e ter resultado. Se ela usar antes disso, ela pode queimar a largada, ela pode antecipar uma lesão, ela pode não ter o benefício e achar que a culpa é do suplemento. Não, não é do suplemento. É porque teve, talvez até um ganho ali fora de hora, fora de preparo, fora da condição ideal. Então, esse indivíduo de 40 anos, que nunca teve um histórico de treinamento, começou a treinar hoje, vamos ver a sua resposta em 12 semanas. Em 12 semanas, a partir dali, a gente vai ajustando as variáveis que não deram certo. E vamos ajustando ao longo das 12 semanas. Não é esperar 12 semanas sem fazer nada, não. É fazendo o recall dessas adaptações, vendo o que funciona, o que não funciona, e ao final de 12 semanas aí mudar a rota do foguete, porque daí a gente consegue saber para que lado ele está indo, né, Paulinho? Você sabe o que eu acho legal da mentoria, Ju? É que você dá aula para diversos profissionais, né? E assim, o profissional em si, vou te falar da minha experiência, tá? Ele não está acostumado
a ter um prontuário onde ele anote a conduta dos colegas. Mas por quê? Porque sempre ele estudou apartado dos colegas. O nutricionista sempre estudou com o nutricionista. O profissional de educação física sempre estudou com o profissional de educação física. O médico sempre estudou com o médico. Então, ele nunca soube como é que é o atendimento. E o que eu percebo? Eu percebo que, pelo menos há eu me arriscaria a dizer 15 anos, tá? Mas eu acho que essa onda tomou uma força maior nos últimos 5 anos, né? A educação física e a nutrição, elas têm aumentado de relevância de uma forma tão rápida e tão importante, tão merecida na sociedade, que eu acredito que os profissionais eles não estejam preparados para trabalhar entre si. Concordo. Por que eu falo isso? Eu vou te falar isso pelo seguinte, porque eu sou médico. Eu tenho no meu prontuário do meu paciente, vamos supor que é um paciente de cirurgia de ombro. Eu não tenho só a parte ortopédica. Eu tenho a parte gástrica, quando ele passa com o Thiago Diniz no consultório. Eu tenho a parte de hormônio, quando ele passa com o Bernardo. Eu tenho todas as avaliações de outros médicos que ele já passou. Até psiquiátrica, porque a medicação ela pode modificar o que é o funcionamento do indivíduo. E quando ele tem a oportunidade, por exemplo, de fazer uma mentoria, ele tem a oportunidade de trabalhar com outros profissionais. Então, o nutricionista ouvindo o que o profissional de educação física faz, é o médico ouvindo o que o profissional de educação física e os nutricionistas fazem, e aí o que começa a acontecer? Que é para mim, a real trabalho multidisciplinar. É você saber o que o outro faz para poder indicar. Pô, se eu não sei o que um nutricionista faz, eu vou falar, não, nutrição é besteira, come qualquer coisa e toma esse remédio. Né? Sei lá, que nem gastrite. Não, toma omeprazol e, só não bebe álcool. Vai fazer exercício. Exatamente. Mas faz exercício? Como exercício? Né? E aí, ele chega numa academia, ele chega para um professor de sala que está lá para administrar a sala e ele precisa, na verdade, de um treinador, que é para onde está evoluindo a educação física. Então, a evolução natural é para o treinador pessoal, que a gente está convencionando a chamar de personal trainer. E que não é que é o cara que chega ali no dia e decide que o paciente vai treinar. É o cara que tem uma anamnese, é o cara que tem um exame físico, é o cara que tem um planejamento, é o cara que fala, semana passada, seu índice de trabalho, sei lá, você fez uma tonelagem de 1.000 quilos, né? Hoje, a gente precisa fazer 1.100. Vamos nos superar, né? Semana passada, você pegou 10 quilos, sei lá, no supino. Vamos pegar 11 hoje, mas isso é só você tendo isso na sua frente. O nutricionista, por sua vez, ele precisa ter esse dado. Ele prescreveu uma dieta, por exemplo, tinha, sei lá, 2.000 calorias. Só que esse paciente fazia uma quantidade de trabalho X. Faz um mês que ele está treinando com o profissional Y. E ele está fazendo 2x de trabalho. Dá para continuar numa dieta de 2.000 calorias? E nessa oportunidade, eu acho que é essa ficha que faz com que os caras eles consigam trabalhar bem. E Ju, eu só vejo isso acontecer quando esses caras quando eles estudam juntos e nem trabalham junto. Porque o trabalhar, exatamente. E por que eu te falo isso? Porque o trabalhar junto, ele dá uma sensação de tipo, isso é problema dele, deixa ele resolver. Sim. Eu posso te falar porque eu já vivi isso. Eu já tive nessa... Não, esse é o teu problema, você resolve. Não, isso daí você resolve, eu não quero saber. Quando você põe essa galera para estudar junto, as perguntas, elas começam a abrir campos, não de conhecimentos para esses profissionais, mas campos de ignorância. Puta, eu não fazia nem ideia que isso existia. Eu preciso saber disso. E durante todo esse processo, o que você vê que você ganha principalmente? A sensação que eu tenho é, todas as pós-graduações que eu fiz, não foi aquilo que eu aprendi, mas aquilo que eu descobri que existe e que eu não sei. E faz muito sentido isso que você está falando, Paulinho. Na última turma da mentoria, nós tínhamos... a gente sempre tem nutricionista, médico, professor de educação física. Na última nós tivemos os 3 profissionais, nós tínhamos também enfermeiros, nós tínhamos bioquímicos, nós tínhamos farmacêuticos, nós tínhamos fisioterapeutas e nós tínhamos uma dentista.
que era uma professora de uma universidade muito bacana, do sul do país, já tinha doutorado e tudo mais. E aí, a gente começou a falar dos suplementos, ela falava dos problemas dentários que surgiam. Então, por exemplo, você olha, essa mania que as pessoas têm aí de tomar água com limão de manhã, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso enfraquece a dentina, ela não pode escovar o dente, ela tem que esperar pelo menos 40 minutos, ela não pode fazer abrasão no dente, porque isso é perigoso, estraga o esmalte, favorece a formação de cárie, destrói os dentes. Veja, é uma coisa, um detalhe, né? É a pessoa tomar água com limão e escovar o dente na sequência, né? Porque a pessoa achou que estava fazendo uma coisa maravilhosa. Certamente ela tomou água com limão, sentiu também que o dente ficava diferente, falou, nossa, que legal, vou limpar agora. Ela estava destruindo o próprio dente. Muitas vezes, essa mesma dentista falava, oh, você não pode comer um pão no meio do dia. Mas quando ela entendeu que o indivíduo comeu um pão no meio do dia, com um queijo, pode ser o lanche dele, que vai aumentar a fração de proteína, recuperar esse indivíduo, ela já pensa uma estratégia para esse indivíduo comer o pão e não ter problema de cárie dentária. Então, é entender as necessidades, né? Isso que você falou é de suma importância. Então, quando a gente pega, né, na mentoria essa participação em conjunta de profissionais de áreas distintas que começam a respeitar a relevância do trabalho do outro, quem ganha com isso é o cliente. Quem ganha com isso é o indivíduo que recebe a atenção desse profissional. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante, porque é o que você disse. Quando você pega um profissional de uma determinada área, você formado em medicina, fez ortopedia e tal, você podia enveredar para olhar joelho direito. Porra, você saber tudo de joelho direito. Podia. E o cara ia chegar, falar que estava com dor no joelho porque ele correu uma maratona. Você falou, mas não corre, vai nadar, para que correr? Anda de bicicleta, porra, mas é a paixão do cara. O cara vive por conta da corrida. E o cara fala, para de correr, isso não faz bem para a saúde. O homem não foi feito para correr. A gente não tem que julgar as escolhas do nosso cliente. A gente tem que ajudá-lo a fazer das escolhas um bom caminho para um bom resultado, né, Paulinho? Acho que essa é a grande mudança, né? Até tinha uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo enxergar direito, mas antes disso, eu queria dar um recado, Paulinho. A gente começa amanhã nosso desafio Suplementação Nutricional Aplicada. Se você ainda não se inscreveu, mande um direct para mim, em qualquer um dos meus posts, falando eu quero, que a gente vai cuidar de você, para que você possa participar com a gente e isso ser uma coisa efetiva, vai mudar a sua vida. Eu estou aqui com o Paulo Musi, que é o padrinho da minha mentoria. Eu tenho o meu padrinho, que é o Paulo, e a minha madrinha, que é a Roberta Carbonari. Eu tenho a fada madrinha e o foda padrinho. Então, eu sou um cara muito privilegiado, né? O Paulinho assistiu toda a minha mentoria, né? Ele sabe todo o conteúdo que tem lá, então eu sou um privilegiado de ter aqui o meu padrinho falando da minha mentoria e falando do desafio SNA, que começa amanhã, que você pode se inscrever, que é totalmente gratuito, né, Paulinho? Não, mas privilegiado sou eu, de verdade, Lancha. Agora, professor, é real o que eu estou falando, tá? Porque a galera às vezes fala assim, mas é isso, aquilo. Cara, entenda o seguinte, quando o único jeito do profissional ganhar é quando o cliente barra paciente ganha. É o único jeito. Você não faz renome porque você faz uma foto bonita no Instagram. Você não faz renome porque você faz um texto bonito num vídeo, num Reels. Você não ganha renome porque você tem tantos milhões de seguidores. Você ganha renome porque as pessoas que você atende, elas saem impressionadas com a sua capacidade de transcender aquilo que é o seu universo esperado de conhecimento. O Júnior falou essa história da dentista e isso me lembrou de um caso muito legal que aconteceu no consultório, que foi exatamente por uma reação, uma situação parecida com essa, que a minha nutricionista, a Vanessa, a que senta comigo do meu lado, minha assistente, ela alterou uma forma da minha paciente, de uma paciente nossa se alimentar. E justamente a paciente falou, nossa, doutora, quando ela voltou, a senhora sabe que a sua dieta me tirou a sensibilidade do dente? E era uma coisa que... E aí a Vanessa falou, não, mas isso é óbvio, por causa disso. Ela falou assim, não é óbvio não. Eu fui em 3 dentistas e nenhum falou isso para mim. Eu fui em todos os nutricionistas e ninguém chamou atenção para isso. A senhora só mudando isso, o jeito que eu fazia, resolveu esse problema. Quer dizer, a questão não é
o quanto ela é melhor que os outros. Não, não é isso. A questão é o detalhe, é você saber o detalhe. E o processo das mentorias, pessoal, ele acontece para você ver problemas que você não sabe que existem e que vão fazer diferença no seu trabalho, vão te transformar num cara mais atencioso, vão te transformar num cara mais específico, um cara mais minucioso. E que para você não vai ser um saco, tipo aquela coisa de, eu aprendi na escola que tinha que fazer uma lista de anamnese. Não, vai te fazer olhar para o paciente e entender que aquelas informações funcionam. E mais ainda, que quando você pergunta essas coisas para o seu paciente ele já sai do seu consultório com uma sensação assim, pô, cara, esse cara é atencioso, hein? Gostei dele. É isso que fala a favor de você. É aí que vem teu sucesso profissional. Quando você fala assim, mas em um ano eu aumentei, sei lá, 100 pacientes. Tudo bem, eu atendo há 15 anos. Você imagina, em 15 anos, sei lá, 30 mil pessoas falando, 20 mil pessoas, perdão, falando, pô, eu acho legal, o Paulo é minucioso. Você entendeu de onde vêm as coisas? Vem da capacidade de você entender as coisas que você não sabe, que você desconhece que existem. Por isso que o processo da mentoria é um processo importante. Você tem, de um lado, o Lancha Júnior, te ensinando isso daí, e você tem o que é o métier, você tem as conexões profissionais que você forma com seus colegas. Pessoas que muito bem podem, inclusive, indicar teu trabalho. Quantas vezes já te perguntaram, você não precisa, eu precisava de um profissional para me dar aula em tal lugar. Pô, pera lá, deixa eu chamar, eu estou fazendo mentoria com fulano, esse é um cara bom, eu vou te passar o contato. Ou então o contrário, né? Pô, não tem um nutricionista que fala disso na minha cidade? Não, pera lá, tem um cara que faz mentoria comigo, ele é da sua cidade, eu vou te passar por ele. Sim. Gente, a gente está na era digital. Você sabe o que é mais valioso para as pessoas? É justamente a conexão que elas têm. Você vai estar adquirindo o conhecimento, você vai estar aprendendo sobre a sua ignorância e você vai ter o conjunto de pessoas que vão te indicar e que você vai indicar no dia a dia e que vão transformar o teu trabalho mais frutífero. E aí vocês não vão precisar fazer curso de ganhe 10 mil reais por mês. Isso é uma tolice. Vocês vão poder fazer curso para aprender a ser bons profissionais de educação física, bons nutricionistas, bons médicos, bons dentistas, bons farmacêuticos, bons psicólogos, bons fisioterapeutas, porque vocês vão saber minúcias, tá? Minúcias. Exatamente isso. Isso que é importante. Tem uma frase interessante, né? Para o paciente, não importa o que você sabe, para o paciente, sabe que você se importa com ele. E isso é que importa. Essa é a diferença. Né? Mas, Paulinho, antes da gente falar que o desafio começa amanhã e quem quiser se inscrever, pode mandar o eu quero para mim no direct e tal. Tem mais uma pergunta aqui, mas eu não estou conseguindo ler direito, Paulinho. Não sei se eu não estou vendo aqui como é que é. Você consegue enxergar aí? Peraí. Você consegue? Não? Peraí. Aqui não. Conseguindo enxergar. Espera só um pouquinho, tá? Espera só um pouquinho que eu não estou enxergando direito. Espera só um pouquinho que eu não estou enxergando direito. Eu leio aí para você. Deixa que eu leio aí para você. Mulher. Muito legal. Obrigado, Paulinho. Muito legal. Obrigado, Paulinho. Estamos aqui diretamente de Paris falando com vocês. Olha que privilégio a gente junto aqui. Pessoal, um beijo. Obrigado pela participação. Obrigado, Paulinho. Obrigado pela participação. Obrigado, Paulinho. Beijão pra vocês. A gente se vê no desafio. Valeu. Pra vocês, a gente se vê no desafio. Eu quero. 11h16. Começa amanhã. Eu quero. 11h16. Começa amanhã. Beijo, Paulinho. Beijo. Beijo, Paulinho.